Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então hoje é dia 23 de setembro. Nós estamos em Ipueiras, no interior do Ceará, e hoje é um auspicioso dia de Ekadashi, Madhavatiti, Bhakti Janani, né? Shila Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Janani. Shila Bhaktivinoda Thakur diz que Ekadashi é a mãe de Bhakti. Então, se a gente, num dia de Ekadashi, a gente intensifica as nossas práticas devocionais, especialmente cantando o santo nome, recitando mantras em glorificação a Krishna, Mahaprabhu, Srimati Radhika e Gurudeva. Então isso é muito auspicioso para o nosso avanço espiritual. E nós vamos começar hoje a leitura do Gopi Gita. E a ideia por trás, uma das ideias por trás da leitura, além da gente obter o benefício pessoal de ouvir o belíssimo Harikatha do nosso amado Srila Gurudeva, é da gente acumular material traduzido. Então a gente vai estar traduzindo e simultaneamente vamos estar falando um pouquinho e assim por diante. E esse material vai estar disponível no canal Hridaya Mandira e o Stream. Então é um teste, se vocês que assistirem depois YouTube. Nesse caso acho que vai ser YouTube. Aí eu vou começar Gopi Gita. Na verdade, Gopi Gita é um capítulo do 10º canto. Perdão, deixa eu ver aqui. É o capítulo 31º do 10º canto. E a tradução que se dá a esse Gopi Gita é a canção da saudade das gopis. Seria uma primeira tentativa de traduzir. The Gopi Song of Separation. A canção da saudade das gopis. Então, capítulo 31º. E na introdução, nosso querido Gurudeva vai falar o seguinte. Deixa eu ver se tem algum versinho aqui para abrir o livro. Não tem. Então, Gurudeva diz assim, na introdução: o Gopi Gita faz parte do Rasa Pancha Adhyaya, os 5 capítulos do Srimad Bhagavatam que tratam da Rasa Lila, certo? O corpo humano tem 5 espécies de áreas vitais, Pancha Prana, que moram no coração. E entre estes 5 áreas vitais, um é o mais essencial. Os 12 cantos do Srimad Bhagavatam são comparados às 12 partes do corpo humano. O 10º canto é o coração deste corpo. Dentro deste coração, os 5 capítulos que constituem Rasa Pancha Adhyaya são os seus 5 áreas vitais, e entre eles, Gopi Gita
é o mais importante. Então aqui Gurudeva está falando da importância fundamental do Gopi Gita para alguém que quer entender Rasa Siddhanta, né? Que sempre os acharyas sempre dizem que, especialmente Srila Rupa Goswami Pad, Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Vijnana Chakravarti Thakur, eles dizem que para você ter um acesso pleno à transcendência, você tem que saber Tattva Vichar, você tem que ter Tattva Vichar e Rasa Vichar. Tattva Vichar significa você saber discernir entre os diferentes tattvas. Jiva Tattva, Krishna Tattva, Nama Tattva, né? Maya Tattva e assim por diante, né? Shiva Tattva. Então, se você é capaz de discernir esses tattvas ou essas verdades filosófico-existenciais relativas a diferentes seres transcendentais, né? Porque todos estão ligados a seres transcendentais, né? Bhakti Tattva é a verdade transcendental sobre Bhakti Devi, né? Krishna Tattva, a verdade transcendental sobre Swayam Bhagavan Krishna. Jiva Tattva também é uma verdade sobre um ser transcendental, que é a própria Jiva, a alma espiritual, que é parte integrante de Krishna. Então, se você tem uma percepção clara da categoria que cada um desses tattvas ocupa, então você já tem meio caminho andado, né? Tattva Vichara. E depois você tem que ter Rasa Vichara, você tem que ter também discernimento para entender esse assunto que é, assim, a essência de toda a doçura, né? Que se chama Rasa Tattva. Compreender quais são as 5 raças essenciais, as 5 raças primárias, né? Shantaras, Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras e Madhuryaras. Compreender essas 5 raças, a relação que existe entre as 5, e compreender também as 7 raças secundárias. Então, isso é um aspecto de Rasa Vichara, de você saber discernir entre as diferentes raças e os diferentes rasikas, né? Que cada devoto que serve a Krishna numa determinada raça é rasika. E especialmente rasika, como Gurudeva explica, se refere ao Vaishnava que, quando está falando o Harikatha, quando está cantando o Santo Nome, ele está saboreando, né, o Harikatha. Porque ele está tendo, como se diz? Ele está tendo a visão direta da manifestação desse Harikatha, que não é diferente de Krishna. E da manifestação do Santo Nome, que também não é diferente de Krishna, né? Então, muito importante. Então, o Gurudeva falou mencionou alguns termos em sânscrito importantes, que são, primeiro, logicamente, o nome do livro, né? Gopi Gita, que pode ser traduzido literalmente como a canção de saudade das gopis. Interessante. Eu prefiro botar a canção da saudade das gopis, porque fica mais claro que quem está sentindo saudade são as gopis. Porque se você fala a canção de saudade das gopis, fica parecendo que você está sentindo saudade das gopis, e não que as gopis estão sentindo saudade de Krishna. O que não é nada mal também, né? Se você sentir saudade das gopis, você está completamente protegido pela energia interna de Krishna, né? Isso é muito necessário também. Então, Gopi Gita faz parte do Rasa Pancha Adhyay. Então, Pancha quer dizer 5, e esse Adhyay são esses 5 capítulos do Bhagavatam que tratam de Rasa Lila. O assunto desses 5 capítulos é Rasa Lila, ou também conhecida como a dança da rasa, e tudo que envolve a dança da rasa. Aí Gurudeva fala que o corpo tem Pancha Prana, ele tem 5 tipos de áreas vitais, e esses áreas vitais ficam
se situam, né, ou moram no coração. Mas entre esses 5 áreas vitais, um deles é super essencial, é o super duper. E aí ele está fazendo uma comparação, ele está dizendo que os 12 cantos do Srimad Bhagavatam são comparados às 12 partes do corpo humano. E o 10º canto é o coração desse corpo. E dentro do coração, os 5 capítulos que formam o Rasa Pancha Adhyaya são os seus 5 áreas vitais, entre os quais Gopi Gita é o mais importante. Aí Gurudeva continua, ele diz: começamos a analisar Gopi Gita lembrando-nos do capítulo no Srimad Bhagavatam que descreve como as gopis adoram a deusa Katyayani Devi para terem Krishna como seu esposo. O primeiro verso deste capítulo afirma o seguinte: Remante pratame masi nanda braja kamarikaha cherur havishyam bunjanaha katyayani archanavratam. Então esse é o primeiro verso do capítulo 22º, que no caso não é o capítulo tratado diretamente no Gopi Gita. Na verdade seria a Gopi Gita, que Gopi Gita é feminino, Gita é feminino, né? A Bhagavad Gita, a Gopi Gita. Tá? Então a tradução desse belíssimo verso diz assim: durante o primeiro mês da estação do inverno, as jovens mocinhas de Gokula, as jovens mocinhas solteiras de Gokula, observaram o voto de adorar a deusa Katyayani. Durante todo este mês, que é o mês do inverno, elas só comeram khichdi sem condimentos. Khichdi, né? Sabe, khichdi é uma preparação feita com arroz e alguma lentilha, né? Lentilha não, ervilha ou um feijão. E às vezes também se colocam alguns legumes e se coloca sempre uma deliciosa masala. Mas elas estavam o mês inteiro comendo apenas khichdi sem condimentos, adorando Katyayani Devi para obter Krishna como seu esposo. Então, a Gurudeva continua explicando: as gopis que observaram o voto para adorar Katyayani eram jovens e solteiras. Qual era então a idade de Shri Krishna nesta época? Krishna partira de Gokula aos 3 anos e meio de idade. E quando você vai para o Kartik, tem um dia que você atravessa o Jamuna, você sai dali de onde está Gopinatha Bhavan, atravessa o Jamuna e você vai caminhando, fazendo o Kirtan e entra na área de Gokula. Então ele saiu dessa área, dessa parte de Vrindavan Dham aos 3 anos e meio. Segundo Srila Vyasadeva e Srila Shukadeva Goswami, ele tinha 7 anos de idade quando ergueu a montanha Giriraj Govardhana com o dedo mínimo de sua mão esquerda. Depois que ele ergueu Giriraj, todos os membros mais velhos da comunidade e seus sacerdotes se reuniram e disseram a Nanda Baba: você não deve tratar Krishna como se ele fosse seu filho. Ele, na verdade, não é seu filho. Talvez ele seja um semideus, ou talvez ele seja Deus, ou alguém como Deus. Nós ouvimos falar que o próprio Narayana aparece sob a forma de Krishna. E talvez isso seja verdade. Por isso, você não deve tratá-lo como uma criança comum, um menino comum.
não ate suas mãos e não o castigue ou repreenda. Ele só tem 7 anos de idade. E mesmo assim ele ergueu uma montanha como Govardhana. Como é possível isso? Isto é de fato misterioso. Então, Nanda Baba estava tendo uma reunião com os outros faqueiros, os membros mais velhos da comunidade pastoril de Vrindavan. Gurudeva sempre diz que quando eles se reúnem, eles são vaixas, eles são vaqueiros, eles são gopas, e eles fazem reuniões assim para tratar de assuntos de trabalho, mas na verdade o único assunto da reunião é o bem-estar de Krishna. Krishna agora está mais crescido. Você viu o que ele anda fazendo? Ele anda olhando para as meninas de uma forma diferente. E assim, e por aí vai. Mas o assunto sempre é o bem-estar, a proteção e amor e afeição por Krishna. Aí Nanda Baba dá uma gargalhada. Eu ouvi que os gopas só amadurecem, só ficam maduros e inteligentes aos 80 anos de idade. Eles não conseguem tomar nenhuma decisão apropriada antes disto, porque suas mentes não estão fixas. Krishna é apenas um menino comum. Deus tem muito mais qualidades do que inclusive os santos perfeitos. Esses santos não ficam zangados e não ficam perturbados pela fome, pela sede ou qualquer outro sofrimento material. Eles não roubam nem falam mentiras. Krishna fala mentiras. Ele chora e fica zangado. Ele engana as pessoas e ele é travesso de tantas outras maneiras. Às vezes, ele chora pedindo manteiga e açúcar candy. Se ele não consegue o que ele quer, fica furioso e sai derrubando todos os artigos na nossa casa, jogando todos os artigos da nossa casa no chão. E depois, além disso, ele espalha todos esses artigos para lá e para cá. Esta é uma prova contundente de que ele não é Deus. De qualquer modo, mesmo que vocês insistam que ele é Deus, mesmo assim ele é meu filho. E por isso eu vou repreendê-lo e castigá-lo e tratá-lo como um pai deve tratar o filho. Nanda Baba continuou a rir da noção de que Krishna é Deus. Então Yogamaya apareceu e por influência dela, todos ali presentes se esqueceram desta ideia, de que Krishna é Deus. Vrindavan, Se você se lembra que Krishna é Deus em Vrindavan, você está no sal. Porque você não está em Vrindavan, Em Vrindavan, uma das características especiais de Vrindavan, de Braj, é que Krishna se relaciona com seus pais, seus amiguinhos, com as gopis e com os outros habitantes de Vrindavan, como se todos eles fossem sua família mundana, Gurudeva usa essa expressão, Shripad Brahmanas também, assim, que ele fala que esse mesmo amor que a gente tem, esse mesmo apego, esse mesmo amor que a gente desenvolve pela nossa família mundana, é esse amor que a gente tem que oferecer a Krishna. Enquanto a gente não tiver Krishna como membro principal da nossa família, então a gente não vai estar entendendo nada sobre Bhakti. Krishna e Gurudeva, são os membros principais da nossa família. Então a gente vai fazer por eles o que a gente faz numa situação extraordinária para um familiar. Um familiar está doente, a gente vai lá, é outro hospital. Existem 200 milhões de familiares que não são nossos familiares consanguíneos. Eles podem estar doentes, eles podem estar presos, eles podem estar felizes, podem estar deprimidos. A gente não faz nada a respeito deles. Mas quando é nosso familiar, cortou o dedo, tem que dar ponto. Põe gelo, tem que tomar uma antitetânica. Então, amor, afeto. O afeto, ele se expressa através do serviço. Você vai servir as pessoas que você ama. Então, da mesma forma, a gente deve fazer com Krishna. Do que falar de Gurudeva, que é o nosso Krishna.
né? Nosso Krishna possível. Sem Gurudeva a gente não tem acesso, né? Bom, agora a gente está lendo aqui Gopi Gita, que é a manifestação da misericórdia infinita do nosso querido Gurudeva. Aí Gurudeva continua explicando que essa conversa bem engraçada entre Nanda Baba e os outros vaqueiros mais velhos, né, os vaqueiros que têm filhos e filhas em Vrindavana, esse incidente aconteceu durante o mês de Kartika, quando Krishna tinha 7 anos de idade. E foi logo depois de Kartika que as gopis adoraram Katyayani. Então, acaba o mês de Kartika e em seguida as gopis vão adorar a deusa Katyayani. Há 2 grupos de gopis, as casadas e as solteiras. Embora tenham sido as gopis solteiras que adoraram Katyayani, as gopis casadas, como Lalita, Vishaka e Srimati Radhika, também tinham Purvaraga. Purvaraga é uma expressão muito importante, que pode ser explicado uma interferência de som mundano passou aqui pelo nosso ashram, né? Que continua deixando seus efeitos no ar. Mas aqui o Gurudeva vai explicar o que é Purvaraga. Ele dá uma definição. Purvaraga é o tenro amor das gopis por Krishna. Tenro, ele é bem suavezinho. O tenro amor das gopis por Krishna antes de seu primeiro encontro íntimo com ele. Isso chama-se Purvaraga. Elas nem o viram ainda, mas elas ouvem falar dele, porque em Vrindavan só se fala de Krishna, né? Então elas são pequenininhas, aí elas ouvem as mães falando: "Oh, Krishna roubou manteiga na minha casa ontem de novo, e ele fugiu, eu não consegui pegá-lo", né? Então elas estão sempre falando de Krishna. É o universo do pensamento dos Brijabasis. E das palavras dos Brijabasis é Harikatha, Krishna Katha, né? Então, por isso as gopizinhas pequenininhas, elas são pequenas, são solteiras, mas elas já estão cultivando esse Purvaraga. Purva quer dizer anterior, apego anterior ao primeiro encontro íntimo com Krishna. Por isso, Gurudeva continua dizendo que embora... agora o Gurudeva está justificando por que Srimati Radhika, por que Lalita e Vishaka também participaram da adoração, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Havia 2 grupos de gopis, as casadas e as solteiras. Embora fossem as gopis solteiras que adoraram Katyayani, as gopis casadas, como Lalita, Vishaka e Srimati Radhika, também tinham ou sentiam Purvaraga. Isto porque, embora elas já tivessem se encontrado com ele tantas vezes, elas sempre sentiam aquele frisson animado de um primeiro encontro, the excited anticipation. Então elas estavam sempre antevendo, né? Qual seria uma boa tradução para anticipation? Anticipation seria uma expectativa excitada, uma ânsia, né? Mas tem uma tradução melhor. Então, de qualquer forma, elas também desfrutam de Purvaraga. Aí Gurudeva continua dizendo: as gopis solteiras eram um tanto mais novas que as casadas. Srimati Radhika tem 13 anos e meio de idade e Krishna 14. Lalita é 27 dias mais velha que Srimati Radhika e Vishaka nasceu no mesmo dia que Srimati Radhika. Rupa Manjari e Rati Manjari têm um pouquinho mais de 12 anos, de modo que elas são cerca de 1 ano e meio mais novas que Krishna.
Isso significa que quando Krishna tinha 7 anos, as gopis que estavam fazendo a adoração a Katyayani Devi tinham cerca de 6 anos. Mas elas já sentiam amor e afeição por ele. O amor delas por Krishna não era kama, a afeição diamante, porque kama não é possível em tal idade, né? Então, 6 anos de idade não tem, o corpinho não está desenvolvido e a mente não tem esse tipo de observação do sexo oposto, vamos dizer assim, né? Elas o amavam profundamente, mas sem kama. É bom todos nós entendermos que estamos fazendo a leitura que esse kama é completamente transcendental. Né? Luxúria transcendental. E Krishna disse àquelas gopis ocupadas naquela adoração a Katyayani Devi: ano que vem, durante a estação do outono, eu satisfarei os seus desejos. Então, 1 ano mais tarde, quando Krishna tinha cerca de 8 anos, ele tocou sua flauta para chamar as gopis, de modo que elas viessem para a dança da rasa. 8 anos. Dizem que Krishna esteve em Vrindavana até os 10 anos. E nesse período de tempo, ele realizou Rasa Lila, bem como todos os seus passatempos de Vrindavana. Em outras palavras, ele parecia ter 14 anos, quando na verdade só tinha 10 anos de idade. E as gopis também pareciam mais velhas do que eram de fato. Falando em tom bem-humorado, típico da natureza divertida de uma serva de Shrimati Radhika, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz que eles cresceram bem rapidinho porque costumavam comer muita manteiga e açúcar candy. Mas, na verdade, a razão para ele e elas parecerem adolescentes era devido à influência de Yogamaya. Então, Gurudeva está revelando algo muito simpático, muito doce e muito divertido. Está dizendo que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, grande acharya, né? Que inclusive é considerado uma encarnação de Srila Rupa Goswami Pada. Ele diz que Krishna e as gopis pareciam mais velhos porque eles comiam muita manteiga e muito açúcar candy. Mas Gurudeva diz que, na verdade, e ele diz isso assim, o Thakura diz, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz isso, num tom bem-humorado, que é o tom dos habitantes de Vrindavana, né? E, mais especificamente, é típico, essa natureza bem-humorada é típica, bem-humorada e divertida, é típica de uma serva de Shrimati Radhika, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Mas Gurudeva diz que, de fato, o motivo pelo qual eles pareciam mais velhos era porque eles estavam sob a influência de Yogamaya, grande Yogamaya dele. Em seus nascimentos anteriores, algumas das jovens gopis solteiras haviam sido escrituras védicas personificadas. As escrituras védicas personificadas chamadas Shrutis. E por isso elas são conhecidas como Shrutichari Gopis. Então você tem toda uma categoria de gopis, um segmento desse grupo transcendental de servinhas de Radha Krishna. Elas são chamadas Shrutichari Gopis, porque em nascimentos anteriores elas eram as escrituras védicas personificadas chamadas Shrutis. Então todos os textos sagrados, Vedas, Puranas, Upanishads, todos eles são personificados e eles estão isso no Sri Brihad Bhagavatamrita, isso é revelado. Todos esses textos sagrados personificados vivem em Satyaloka,
tem quase certeza absoluta disso, Satyaloka, que é a morada de Brahmaji. Não sei se... não vou dar certeza absoluta, mas nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita e quem quiser acompanhar, isso ainda vai ser revelado também no Brihad Bhagavatamrita. Outras dessas gopis solteiras tinham sido Upanishads personificadas, e essas são conhecidas como Upanishad Chari Gopis. Então você tem Shruti Chari Gopis e Upanishad Chari Gopis. Algumas tinham sido sábios da floresta de Dandakaranya Rishis. Outras tinham sido princesas, Rajakumaris, de Janakapuri. E outras ainda, filhas dos semideuses, Devakanya. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 categorias diferentes de gopis. Todas que em nascimentos anteriores praticaram sadhana específico para nascer em Vrindavana, no ventre de uma gopi. Né? Então você tem primeiro Shruti-chari gopis, que são elas são escrituras védicas, as escrituras védicas personificadas, Shrutis. As Shrutis são os textos sagrados que se ouvem. Krishna fala e você ouve. Né? Então essas são as Shruti-chari gopis. Aí o outro grupo eram as Upanishads personificadas, conhecidas como Upanishad Chari Gopis. A outra categoria eram os Dandakaranya Rishis. Os Dandakaranya Rishis tinham cantado Gopal Mantra e sentiram uma atração amorosa por Ramachandra no humor de Madhurya, e Ramachandra falou assim: Treta Yuga, Ari Baba, Treta Yuga eu apareço como o super fiel esposo de Shrimati Sita dele. Né? E eu sou Maryada Purushottama. Eu apareço como a suprema personalidade de Deus que segue Maryada à risca. Todas as regras da sociedade, a sociedade védica perfeita, eu sigo. Ele deu uma bênção para eles se tornarem loucos. Ele disse assim, que quando eu aparecer em Dwapara Yuga, aí vocês vou poder satisfazer o seu desejo. Então esse, na verdade, Gurudeva, entre 11 motivos que ele dá para o aparecimento de Krishna, Brajandananda Krishna, um deles é que ele prometeu satisfazer o desejo dos Dandakaranya Rishis. Aí depois tem as princesas, as Rajakumaris de Janakapuri, que são nada mais nada menos que as milhares de estatuetas de Murtis de Sita Devi que Vashishta Rishi manifesta e entrega a Ramachandra para ele poder fazer Rajasuya Jagya. Que ele mandou Sita para o exílio porque o povo estava desconfiando da castidade dela. Mas aí depois que ele mandou Sita para o exílio, ele fica morrendo de saudade dela, que ele não consegue viver sem Sita dele. Aí uma forma que ele tem de aplacar essa saudade é realizando o Rajasuya Jagya, que é uma das funções de um rei védico, especialmente em Treta Yuga, porque em Treta Yuga o sacrifício para você alcançar a autorização é a realização de grandes rituais, né, de grandes cerimônias de fogo. Né? Então, Vashishta Rishi explica para ele que ele só pode fazer esse sacrifício se ele está devidamente acompanhado da sua esposa. Né? E aí ele manifesta essas deidadezinhas e Ramachandra fica em êxtase e pede para que ele faça isso milhares de vezes. Né? Então ele realiza milhares de sacrifícios super complicados que exigem que são uma despesa muito grande, milhares de brahmanas, assim, algo altamente elaborado, e ele faz isso milhares de vezes para ele poder ter a experiência de estar novamente do lado de Sita dele. Né? Aí depois todas essas deidades de Sita dele, as Rajakumaris, elas eu acho que eu contei a história errada aqui, que elas são de Janakapuri e Ramachandra de Ayodhya. Perdão, essas são outras Kumaris, são
são outras princesas. Então pode apagar essa história. A história está valendo, porque é Ram Lila, né? Mas não é essa história. E as outras eram filhas dos semideuses. Aqui tem uma explicação, um pé de página, em que acredito que os editores, que normalmente é pé de página, são os editores que colocam um adendo, né? Então ele fala assim: as Shuti-chari Gopis e as Upanishad-chari Gopis também praticaram austeridades para alcançar Siddha, a perfeição. Uma vez que elas originalmente se manifestaram de Shabda Brahma, a vibração sonora transcendental das escrituras védicas, elas não são Kaya Vyuha, ou expansões diretas de Shrimati Radhika. Então você tem algumas gopis que são Kaya Vyuha. Kaya quer dizer corpo, né? Então algumas delas emanam, se manifestam diretamente do corpo transcendental de Shrimati Radhika. Mas não elas, que elas tiveram que praticar austeridade para alcançar a perfeição, né? Em outras palavras, elas não se originaram, elas não se manifestaram originalmente de Goloka. Então são explicações muito, são segredos que são revelados, né? O Gurudeva sempre revelando segredos muito importantes para a gente meditar enquanto está fazendo o nosso sadhana. Aí ele continua dizendo que entre as gopis muitas viviam na companhia das Nitya Siddha Gopis, que são Kaya Vyuha, são manifestações de Shrimati Radhika. E também sentiam Purvaraga, que você lembra aquele sentimento? Essas gopis entraram facilmente na Rasa Lila. Entravam facilmente na Rasa Lila, fossem casadas ou não. Aí tem um colchete. As gopis solteiras já haviam sido prometidas em casamento. E por isso, elas também pensavam em Krishna como o seu amado num humor de amante. Que desde pequenininha, né, tradição védica, desde o menino e a menina desde pequenos já são prometidos um para o outro, as famílias se reúnem, fazem uma festinha, todos ficam muito felizes, tomam muita prachada, cantam e dançam, né? Porque agora eles já têm certeza que a dinastia vai continuar através dos seus filhinhos. Quando crescerem, vão se casar. Então, cultura védica é uma cultura muito elaborada, né? Por outro lado, as gopis casadas que tinham Purvaraga, mas não conviviam com as Nitya Siddha Gopis, elas eram impedidas de entrar na Rasa Lila, né? Não tinha companhia, não tinha o convívio, né? A sanga das Nitya Siddha Gopis. As gopis descritas no verso supramencionado do Bhagavatam, que é o primeiro verso do capítulo 22, elas tinham a companhia, elas viviam na companhia das Nitya Siddha Gopis. Elas conviviam direto com as Nitya Siddha Gopis. Nós sabemos disso porque ao final do mês elas convidaram Radhika, Lalita, Vishaka, Chitra e todas essas outras gopis para se juntarem a elas na adoração, porque elas estavam sempre convivendo com Shrimati Radhika, com Lalita Devi, né? Com Chitra Devi. Elas sentiram esse ímpeto de convidá-las para fazer a adoração também. Isso significa que elas tinham a companhia daquelas gopis. Em consequência disso, elas puderam participar, entrar facilmente na dança da raça. Isto está confirmado no Srimad Bhagavatam. Então o Gurudeva está dando um belíssimo Rasa Katha. Está falando de detalhes que configuram a história do relacionamento eterno entre Radha, Krishna, as gopis, os gopas e todos os habitantes de Vrindavan. Então, assim, very, very, very important, né? Porque o Mahaprabhu ele aparece, por quê? Ele aparece para nos dar este privilégio. Ele chega e fala, você tem o privilégio de ganhar Krishna Prema. Mas que Krishna Prema é esse?
Braja pleno. Então Gurudeva, por ser um Gora Bhakta, né? Um Gora Priyajana, um companheiro eterno de Mahaprabhu, onde quer que Mahaprabhu está, Gurudeva está presente. Então ele está cumprindo a sua função de Rasika Acharya, né? Representando Srila Rupa Goswami Pada, Srila Sanatana Goswami Pada, Srila Raghunatha Das Goswami, né? Ele fala muito sempre Rupa Raghunatha Pada, né? Como Narottam Das Thakur. Especialmente Srila Rupa Goswami Pada e Srila Raghunatha Das Goswami Pada, né? Krishnadas Kaviraj Goswami também, ele termina cada capítulo do Chaitanya Charitamrita se refugiando, prestando reverência aos pés de lótus de Rupa Goswami e Raghunatha Das Goswami. Então, Gurudeva está dizendo, isso está confirmado no Srimad Bhagavatam. As Nityasiddha Gopis e aquelas que conviviam com elas entravam na Rasa Lila sem dificuldade, ao passo que as Gopis casadas com filhos ou filhas eram impedidas por Yogamaya. Elas tinham filhas. Então como é que elas podiam dar o coração delas inteiramente para Krishna? Isso é a lógica do Vrindavan, né? Se tem filhos, o seu coração já está dividido. Muito embora elas estivessem por Varaga, elas não podiam participar da Rasa Lila. Parecia que seus esposos parecia que eram os seus esposos as pessoas que as impediam de fazê-lo, mas na verdade era a Yogamaya que fazia isso. Importante, né? Ela a Yogamaya entrara na mente dos esposos dessas gopis, dos pais, das mães e outros parentes, influenciando-os a impedir aquelas gopis de irem para a Rasa Lila. Olha só, o poder de Yogamaya. Se Yogamaya tivesse querido que elas se juntassem à Rasa Lila, ela teria feito formas duplicadas, né? Dessas gopis. Dessa maneira, as gopis verdadeiras teriam podido deixar seus lares sem serem notadas e entrar na Rasa Lila. Contudo, ela não pôde ajudar essas gopis porque elas tinham alguns vestígios de uma consciência que não era favorável para o amor diamante plenamente desenvolvido no relacionamento com Krishna, que se chama Parakya Bhava. Elas ainda tinham a seguinte concepção: este é meu marido e estes são meus filhos. A afeição delas não era exclusivamente para Krishna, mas era compartilhada com muitas outras pessoas. Tá? Então assim, o Deus está falando Gopi Katha, né? Aí Gurudeva fala assim: agora estamos começando o processo devocional. Ele está falando das gopis. Agora ele vai aplicar esse Gopi Katha para o benefício dos seus discípulos. Ele fala aqui: agora nós estamos começando o processo devocional. Se a nossa forma espiritual eterna é de uma gopi, desenvolveremos um gosto cada vez maior para servir a Krishna como uma gopi, ou na posição de uma gopi. Aos poucos, conseguiremos praticar sadhana como Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Das Goswami. E dessa maneira desenvolveremos um anseio para sermos como as gopis. Agora, na nossa situação atual, lendo livros sobre esse assunto, precisamos definir com clareza a nossa meta. Então aqui a gente está falando uma coisa que Gurudeva
está abençoando, né? Estamos lendo o livro sobre Rasa Kata. E dessa maneira a gente pode definir claramente a nossa meta. O sucesso estará garantido se, enquanto lermos e nos lembrarmos, ansiarmos por alcançar esse goal. Esse que é o preço da passagem, né? Você tem que ansiar, você tem que ter essa loba, né? Esse desejo intenso, essa cobiça. E aí ele põe como a gente tem que verbalizar essa cobiça para alcançar essa meta. Eu tenho que ter esse humor algum dia. Eu não vou aceitar nenhuma outra meta além dessa. Então, todo dia antes de cantar o Santo Nome, antes de cantar seus mantras, Gurudeva, eu tenho que ter o mesmo humor que o Senhor tem, e eu não quero alcançar nenhuma outra meta além daquela meta que o Senhor está dando para mim como um servo eterno de Gauranga Mahaprabhu, né? Como um representante verdadeiro de Gauranga Mahaprabhu. Nós precisamos ser completamente uncompromising, ou seja, precisamos ser, não podemos ter fazer nenhum tipo de concessão, né? Não podemos aceitar nenhuma outra meta. Não importa quem nos ofereça essa outra meta. Devemos pensar assim: mesmo que o próprio Krishna venha e queira me oferecer uma meta alternativa, eu não vou aceitá-la. Krishna é muito esperto. Ele pode querer nos enganar. Mas Gurudeva falar uma coisa. Então o que Gurudeva falou, eu sei o que o Krishna me falar, eu tenho que tomar cuidado. Quem pode ter esse tipo de determinação? Gurudeva pergunta. Apenas aqueles com a Swarupa, a natureza espiritual intrínseca de uma Gopi, podem agir desta maneira. Então o Gurudeva está chamando a atenção, né? Você tem que praticar sadhana bhakti. E isso pode durar milhares e milhares e milhares de vidas, mas tem que manter a determinação até que Gurudeva apareça para a gente e nos dá nossa Swarupa Siddha. Siddha Swarupananda, né? Eu tenho um monte espiritual que se chama Siddha Swarupananda Das. Ele é servo daquele que vive na bem-aventurança da sua própria forma espiritual. Siddha Swarupananda. Quase todos os companheiros de Shri Chaitanya Prabhu têm esse tipo de Swarupa, embora haja algumas exceções, tais como Murari Gupta, que é Hanuman nos passatempos do Senhor Sri Ramachandra, e Anupama, outro companheiro eterno de Sri Rama. Anupama é irmão mais novo de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então, não. Será que é o pai? Agora você me pegou. Você se lembra? Se lembra com certeza, a gente pode registrar aqui, gente. Não tenho certeza. Não temos certeza. Anupama. Eu lembro que quando o Rupa Goswami ele decidiu tomar o iniciado, ele reuniu com o Sanatana Goswami e o pai de Goswami, que eu acho que é o Anupama, ele decidiu deixar riquezas para Diva Goswami. Você acabou de ler isso no Ensino São Chaitanya, então sua memória está fresca. Talvez. Não, na verdade foi o dia da aparição de Diva Goswami que eu disse, mas não deve ser a Anupama, mas eu sei que teve essa reunião. Faz sentido. Mas enfim, Gurudeva diz que pode haver algumas exceções, mas em geral todos têm Swarupa, Gopi Swarupa, né? Manjari Swarupa. Hanuman e outros companheiros elevados cuja Swarupa é diferente daquela das Gopis não têm gosto por esse assunto, mesmo que ouçam a respeito dele. O mesmo se aplica a Srila Haridas Thakur, porque ele era Brahma. Segundo as descrições de seu caráter nos passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu,
sua Swarupa não era de uma Gopi, Brahmaji. Brahma Brahma é o Guru original de nossa Sampradaya. No 10º canto, 14º capítulo do Srimad Bhagavatam, ele orou para alcançar a poeira dos pés de lótus dos Brajabasis. Mas ele não declarou com clareza ou com nitidez que essa poeira de pés de lótus deveria ser a poeira dos pés de lótus das Gopis. Uddhava, por outro lado, especificamente orou para obter a poeira dos pés das Gopis. Vemos no Brahma Samhita que Brahma realizou a adoração tanto usando o Gopal Mantra como o Kama Gayatri. Mas essa adoração que ele fez, foi apenas para ele adquirir o poder da criação e não para alcançar Gopi Prema. É claro que ele está seguindo uma determinação de Krishna. Né? Mas a meta era outra. A meta era a criação, né? Então, aí Gurudev fez um parênteses, né? Ele falou agora entendi, assim, queria só voltar naquele parágrafo que o Gurudev está explicando a diferença entre as Gopis que têm acesso a Rasa Lila por causa do convívio que elas têm com as Nitya Siddha Gopis, em contraposição às Gopis que não têm acesso a Rasa Lila pela influência de Yogamaya, porque elas têm o coração delas dividido pelo amor ao esposo ou pelo conceito: esse é meu esposo, esta é minha filha, esse é meu filho. Aí Gurudev fala assim: agora estamos começando o processo devocional. Agora eu entendi essa frase melhor, que o Gurudev fala assim, ele está humildemente se colocando na nossa posição para dizer que nós, especialmente aqui em Ipueiras, Ceará, Brasil, América do Sul, nós estamos recém começando o processo devocional. Se a nossa forma espiritual eterna é a de uma Gopi, ou for a de uma Gopi, desenvolveremos um gosto cada vez maior para servir a Krishna como uma Gopi. Então agora, entendeu? Porque antes eu tinha feito uma leitura do que o Gurudev falou diferente. Eu pensei que ele ia começar a falar dos passos para você alcançar Prema. Mas na verdade ele está falando, se colocando humildemente ao nosso lado, como se fosse um de nós, para dizer que nós estamos começando o nosso processo devocional, mas que quando nós já estivermos maduros no nosso processo devocional, então ele vai nos dar Siddha Deha, ele vai nos revelar Ekadasha, vai nos revelar 11 características da nossa eterna Swarupa, Nitya Swarupa, né? Vai dizer qual é o nosso nome, como é que é a nossa forma, qual é a roupinha que a gente usa, o nome do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa aldeia em Vrindavana, se a gente mora em Java, se a gente mora em Vaishana, né? Qual é o nosso humor de serviço, qual é o nosso tipo de serviço específico, né? Então são 11 características. No horário do 21, deixa eu mostrar cada destaque, ele fala que quando você atinge Bhava, você nasce no ventre do Angopo em Prakata livre, para poder aprender com vem, né, no Prakata livre com Krishna, seus associados em Nitya para poder... Seus o quê? Desculpa? Seus companheiros de Nitya. Seus companheiros de Nitya, obrigado. Para poder aprender com as Nitya ao seu serviço. Então, é o mesmo paralelo, né? É o mesmo paralelo. Os outros tinham também na raça livre, só por terem a companhia de Nitya. E claro que também você pode estender esse entendimento ao fato de você, enquanto está fazendo o seu sadhana, qualquer que seja o seu estágio no sadhana, na prática de sadhana, você está sempre
buscando a companhia desses Rasika Vaishnavas no mundo material, né? Que é o mesmo princípio. Gurudeva, assim, a gente vai estar em breve, se Gurudeva nos der misericórdia, a gente vai estar lançando um manual que Vishaka compartilhou com todos os seus irmãos e irmãs espirituais, de instruções que Gurudeva deu para ela, e Gurudeva pessoalmente disse para ela compartilhar aquelas instruções sobre Puja, Guru Puja, Goranga Puja, Radha Krishna Puja, com os outros devotos. E nesse manual ela vai deixar isso bem claro, ou seja, Gurudeva através dela vai deixar bem claro. A gente deve adorar Gurudeva na sua forma de sadhaka, que é uma forma transcendental, e na sua forma de manjari. Às vezes a gente vai estar meditando Gurudeva na sua forma de sadhaka, às vezes a gente vai ter que orar a Gurudeva para nos dar misericórdia, para a gente poder meditar na forma dele como manjari também. Porque se a gente não fizer isso, a gente não começar a fazer isso, né? E ele estava falando isso para a Vishaka, ela até faz esse à parte. Ela dizia, está falando isso para mim, não está falando isso para um Vaishnava que é discípulo dele, mas é um Vaishnava nascido em família de Vaishnava, que é uma alma muito elevada, que está realizando essa lila de ser discípulo de um grande Vaishnava também. Ele está falando, se dirigindo a mim, ele está falando assim, você deve, se você quer realmente praticar sadhana, se você quer realmente adorar Krishna, você quer chegar a adorar Krishna um dia, você tem que meditar na forma de sadhaka do Guru, e muitas vezes você vai meditar na forma de manjari do Guru. Se você não consegue fazer isso, você tem que pelo menos cultivar o desejo de fazê-lo, porque senão você está praticando vida espiritual para quê? Você está praticando vida espiritual sem um rumo, sem uma meta clara, como ele falou um pouco antes. E aqui tem essa parte da introdução está encerrada aqui, tem um sinal aqui do encerramento. Nós vamos também encerrar porque já são quase 12 horas, tem mais, são algumas sessões divididas por uma marquinha. Então a gente hoje já fez praticamente, está quase fechando 1 hora de gravação. Esse é um teste, mas eu espero que a gente consiga fazer o upload desse teste de alguma maneira, para poder servir a Srila Gurudeva, mas também servir a todos os devotos brasileiros e devotas que não têm a sorte de pegar um livro como esse, chegar lá em Vrindavana ou em Navadvip ou em qualquer lugar do mundo, comprá-lo, sentá-lo e lê-lo na língua inglesa, né? Então, assim, Mahaprabhu, ele é muito misericordioso, e ele dizia que chegaria o dia em que em cada cidade, em cada aldeia, em cada recanto do mundo, o nome dele ia ser cantado, né? Então ele também implicitamente está dizendo que para você cantar o nome de Gauranga Mahaprabhu no Brasil, você tem que falar sobre Mahaprabhu em português, porque senão as pessoas não vão, né? É claro que se essas pessoas forem muito afortunadas e se aproximarem de um Rasika Vaishnava em Vrindavana, ele pode estar falando hindi, bengali, inglês, espanhol, francês, alemão, elas vão estar obtendo benefício. Mas de qualquer modo, do ponto de vista do seva, que Gurudeva espera que a gente realize para todo o Guru Parampara, né, especialmente para esses grandes Vaishnavas, Shukadeva Goswami, né, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, o nosso Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e o nosso também queridíssimo Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É nossa obrigação disponibilizar esse néctar que sai da boca de lótus de Gurudeva e que ele entre no ouvido dos devotos que falam português, e que esses devotos sejam muito felizes experimentando esse Harikatha e tendo esse Harikatha, esse Rasika Katha, como fonte de inspiração para eles poderem
enfrentar este que se chama